pessoal do chat está perguntando o que fazer corretamente com a água do descarte. Onde que joga? Na pia, no bueiro, no rio? O que tem que fazer? Com a mão esquerda? Vou até complementar o guru, porque uma pessoa me mandou aqui, ó. Eu fiz com a água no copo. Porque você comentou da garrafinha, na garrafinha tem que tomar. A água da garrafa é uma coisa, a água do copo é outra? Exatamente. É isso. É isso. Então tem uma água que é garrafa. Isso. Não, pode estar numa jarra. E numa Pode estar jarra. numa jarra se você não tem a E garrafa. uma água de copo. Isso. Ou Tá. numa vasilha que você puder não usar como um copo, que o ideal é você não usar esse copo, por exemplo. Aqui a gente está usando uma vez só, nós estamos com um aporte espiritual muito grande, você não vai precisar jogar o copo fora. Senão depois vocês vão querer me cobrar o copo. Não vou pagar o copo, não. Mas é o ideal ser uma vasilha que você não vai usar para outro fim, né? Se você, por exemplo, se você quiser tirar a carga de uma coisa assim, de um copo desse, você vai limpar ele com sal grosso, água e sal grosso, e depois você vai limpar com água e açúcar. Já ficou mais leve, né? Se você precisa de um copo virgem, você pode fazer isso que você vai ter uma ajuda. Agora, o ideal é usar um copo descartável, um copo de plástico. Joga fora. Você não é obrigado a ter o copo do descarte, a vasilha do descarte, mas ele ajuda. Por exemplo, às vezes a pessoa está com muitas aflições em casa e quando a gente faz essa oração, vão 3 espíritos na casa de cada pessoa que esteve. Então vamos supor que teve um número, algumas mil pessoas agora. Aí você vai dizer, mas como assim? Em cada lugar vão estar 3 espíritos? Cada 3 espíritos conseguem, nessa fração de segundo, passar em muitos lugares ao mesmo tempo. Para o espírito não existe tempo nem espaço. Isso é muito interessante. Então, assim, eles conseguem dar conta do recado, todo mundo passou ali e consegue fazer essa limpeza. Se às vezes você tem algum peso energético na casa e você tem uma água do descarte, às vezes com aquela água do descarte, você consegue fazer o encaminhamento daquela energia. O que acontece? Todo mundo na casa vai dormir melhor, vai diminuir o número de briga. Então, assim, é o que eu digo, coloca a rodinha na mala que a gente é, porque nós somos mais malas às vezes para as entidades, né? E então você pode descartar isso na água corrente, você abre a água do seu banheiro e descarta. Você joga no vaso sanitário, você joga na pia da cozinha e descarta. Agora, você não vai descartar na pia da cozinha se estiver cheio de louça na cozinha. Você abre ali para a água ir imediatamente, porque ela tem um peso energético, né? E é água de graça na maioria dos lugares, né? É uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, graças a Deus, com bastante fartura. Então, é simples. O que mais? Da água, a água daqui o pessoal entendeu. Acho que o pessoal entendeu como é que usa. Né? Tá, então são 2 águas. Isso. Uma água de jarra para você beber e uma água no copo para você descartar. Na vasilha. Vamos falar de vasilha, porque se uma pessoa quer usar o copo para outra coisa, acaba usando, né? E não é bom usar, né? Porque é uma vasilha para jogar fora. Para jogar fora, Não precisa jogar fora. Se for... não, pode usar várias vezes. Você pode usar ela meses, não tem problema. Mas você vai reparar, quem for usar muito, que uma hora ela fica esbranquiçada. É muito interessante. E aí você lava, pega uma pia, uma esponja dedicada para isso, ou um papel toalha, para não usar mesmo da louça. As coisas de santo não devem ser usadas para você usar no dia a dia. Então, se você não quer gastar uma vasilha, você pega um papel toalha e um sabão. Mas você vai ver que mesmo assim a vasilha uma hora fica esbranquiçada. É muito interessante, não tem jeito. É porque o pessoal quer refazer isso em casa, claro, então tem que dar as instruções certinhas que a gente fez, aí a gente conversou de outras coisas. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar do Masaru Emoto, que fez aquele japonês cientista, que fez a leitura. Que congelou. É lindo o trabalho, fica muito interessante. Legal, né? E uma coisa que eu queria que vocês pontuassem sobre... Eu vou repetir rapidamente, porque a gente já falou assim bilhões de vezes desse experimento, mas ninguém falou profundamente sobre ele, que é... Você pega a água aqui, por exemplo, e você manda uma... Aqui já tá começando a ficar com as bolinhas já, né? Pois é, mas aí a pessoa fica com medo e você carga. Se você tem uma vasilha para ter a carga, você tem a certeza no seu coração que isso aí é bom. E eu já mudei de assunto, mas vamos voltar ao Masaru Emoto. Mas foi impressionante porque ficou bom aqui. O negócio, e não é água com gás, não. Era água sem gás natural. Aí ele falou o seguinte, se você emitisse xingamentos, maus pensamentos, ele congelou e ficava um desenho horrível.
se ele fala as coisas boas, serve para plantas, para água, mas uma coisa que pouca gente fala, eu queria perguntar para vocês que são especialistas em fluidificação de água, é no esquecimento. E ele falou que era o pior caso, isso tá no livro dele. Como esquecimento? Você não fala nada. Você, por exemplo, ou você não cuidar de uma criança, deixar a pessoa, assim... O abandono. No abandono. E ele fala que é uma das piores situações, porque às vezes até o xingamento é uma intenção, por pior que ela seja. Mas a falta de cuidado, e a gente tem muito isso no Brasil, um filho que não é cuidado, um pet que é abandonado, e uma água também que fica abandonada, parada, ela vai dar doença, dengue, fungo, bactérias, qualquer coisa. Então, o que vocês podem falar sobre isso? O abandono ou coisas assim de como vocês tratam de energia, fluidificação? Eu acho que assim, tudo é energia. Uhum. Se ela tá parada, aquilo ali fica ruim, né? Então por isso que a gente sempre fala para ter a casa mais arrumada que puder, não ter lixo, não ter coisas guardadas que você não vai usar. No caso da água, uma água energizada dura uns 90 dias no máximo com uma energia positiva e num lugar bom. Por isso que você não deve deixar na cabeceira, porque na cabeceira é o lugar para você usar uma água para um descarte, né? Quando você tem um abandono, eu acho que a pessoa está muito atordoada. Hoje a vida da gente é muito corrida, né? Mas eu penso que aqui no Brasil a gente tem mais cuidado do que outros lugares. A gente tem um povo no Brasil que mais reza, que mais ora, que mais se liga a Deus. E a gente tem uma condição de carinho com as crianças que é incomum. Você não vê a mesma doçura com as crianças, ou até com o próximo, nos outros lugares. Os outros lugares são muito secos. Quando a gente mudou o nosso horário, que a gente fazia de noite nos domingos, e mudamos para 10 horas da manhã, eu fiz em especial por conta das pessoas que moram fora do Brasil. Uhum. Porque, assim, o grau de acolhimento que tem no Brasil é muito grande. É muito grande. Se um estrangeiro vem para cá, em 15 dias ele já pode se sentir de casa. Que é a função do país, né? O Brasil tem essa função de pátria do evangelho, né? De celeiro de coração do mundo, né? Eu vejo, assim, às vezes, eu vi uma reportagem outro dia de uma pessoa que estava falando que ele viveu em vários países e que aqui ele viu que inimigos que são inimigos em outros países aqui tomam café juntos. Isso não teria condição em outro lugar. Nosso país tem, assim, uma vantagem muito grande. Ele é muito querido não só pelo Mestre Jesus, mas por Deus. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? Manuel, como é que é o nome dele? Humberto de Campos, se eu não me engano, que era o repórter. Ele, na verdade, ele não escreveu o livro, ele transcreveu de uma biblioteca que tem lá em cima. Na verdade, é uma tecnologia muito mais avançada que a biblioteca, né? Mas ele transcreveu, e um bom repórter conseguiu fazer isso muito bem feito. Ele relata um momento onde o Mestre Jesus chega aqui no solo do Brasil, antes do descobrimento, eu acredito que por 1435, talvez, eu não sei a data certa, não lembro se no livro fala, mas a minha sensação é essa. E ele diz assim, Jesus fala para o imediato dele, que chamava Eliseu: para cá, Eliseu, será transplantado o meu coração, a flor do meu evangelho. E essa não é a minha vontade, sim a vontade do meu Pai. E para cá as injunções políticas terão papel secundário, mas toda a má vontade humana se porá por terra diante da vontade de meu Pai. Porque o povo do Brasil vem de vários lugares com purificações diferentes. Então, tudo que está aqui é muito programado, mas o destino do Brasil é muito seguro. Com todo esse amor que nós temos, com todo esse cristianismo que tem aqui, e interessante que a egrégora cristã é uma coisa só. As pessoas se dividem nas religiões, mas a egrégora cristã está ligada no católico, no evangélico, no umbandista, no espírita. Todo aquele que está a serviço do Mestre Jesus comunga de uma mesma egrégora, e é muito forte, né? Eu não entendo muito o povo que vai contra o Mestre Jesus, porque se ele foi o responsável pela criação desse planeta,
ele é dono do campo, ele é dono do apito, ele é dono da bola. Quer dizer, fica muito difícil. Eu soube, inclusive, eu escutei em algum lugar, mas bateu muito certo no meu coração que muitos daqueles que estavam com religiões contra o Mestre Jesus têm tido sonhos com o Mestre dormindo e acorda convertido no cristianismo. Então você vê, é um espírito de um amor tão grande que mesmo aqueles que estão com pedras nele, ele vai lá e tenta despertar para esse amor. Você não precisa ser um devoto, um fanático, ou ficar gritando o nome do Mestre Jesus para estar a serviço dele, para ter no seu coração a vibração dele. Não seria justo se você tivesse alguém que está num lugar, que ainda deve existir lugares assim, onde não tem contato com o humano sociável, né? Que não vai ter uma comunicação, que não tem escrita, que não tem nada. E se ele está a serviço do Mestre, com carinho, com cada pessoa lá, se ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom avô, ele está ajudando a comunidade dele com muito amor, com muito empenho, ele está vibrando no amor do Mestre, né? É mais chance dele estar salvo do que aquele que usa o nome do Mestre e muitas vezes em vão, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.